pesquisadores de diversas universidades pelo país, com equipe de coordenação concentrada na Federal Fluminense. Nossa informação, com ponderação e reflexão embasados no saber científico. Nós queremos ajudar você a se munir de argumentos sólidos e desafiadores. Abriremos um curso de combate à desinformação recheado de conteúdo imprescindível para os dias atuais. Junto à TV 247, você terá aulas gratuitas com professores como Lênio Streck, Joaquim de Carvalho, Guilherme Neri, Tayane de Oliveira e muitos outros. Visite o nosso site e apoie nosso projeto através do Catarse ou por Pix. Olá a todas e todos, boa noite. Eu sou aqui a Gisele Federici, estou toda sexta-feira à noite com vocês aqui no curso de combate à desinformação. Estou aqui hoje com o Joaquim de Carvalho, grande honra ter aqui o nosso jornalista investigativo do Brasil 247, da TV 247, que todo mundo conhece, adora, né? E hoje a gente vai falar aqui da importância da apuração jornalística no processo de combate à desinformação. O Joaquim, que tem muito a nos dizer sobre isso. Daqui a pouco vai chegar o pessoal do público do Boa Noite, aqui vai migrar todo mundo para a aula ao vivo do Joaquim. Tudo bem, Joaquim? Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que estão aqui presentes, esses brasileiros comprometidos com a boa informação. É uma honra estar aqui, viu, Gisele? Participar deste evento. E aqui vamos falar um pouco sobre... Eu não sou teórico, eu falo da minha vida profissional, né? Embora já tenha dado aula durante alguns anos da minha vida, mas eu sempre me considerei um jornalista que fala da experiência de jornalista para alunos. Foi assim na universidade. É sempre sobre a minha experiência, sobre a prática, né? Então, é o que eu pretendo fazer aqui, falar com muita honestidade com vocês sobre aquilo que eu penso sobre o tema, sobre o jornalismo investigativo e a importância do jornalismo investigativo na construção de uma sociedade bem informada, sociedade, por isso, uma sociedade que se paute pelo caminho da justiça. O jornalismo é muito importante por isso. Então, eu vou falar muito da prática e da minha colaboração aqui para esse evento. Maravilha. Exatamente. Tem vindo acadêmicos, né, professores, pesquisadores, que têm toda uma trajetória na academia, e hoje a gente vai ver o dia a dia de um jornalista que faz apuração. Eu trabalho com o Joaquim, já vi muitas vezes ele fazendo ligações, bastidores daqueles documentários que vocês já assistiram, e o Joaquim é um cara muito dedicado. Então, assim, ele vai atrás do que é correto e da informação até onde ele conseguir encontrar, para trazer tudo esmiuçado para o público entender, né? E para o público saber também o que tem por trás daquela informação que foi divulgada, muitas vezes. Mas ele vai falar ele próprio sobre isso, e sei também que ele se dedicou para essa fala de hoje aqui, né? Como ele é um cara que tem um esforço ali para entregar tudo de melhor qualidade, essa aula também foi preparada, então vocês vão ver algo muito bom aqui hoje. O Joaquim, hoje está aqui no Brasil 247, mas tem uma longa trajetória no jornalismo. Ele foi subeditor da revista Veja, foi repórter no Jornal Nacional, tem uma longa trajetória na televisão brasileira, e é premiado também, ganhou 3 prêmios super renomados na área do jornalismo, Prêmio ESSO, em 1992, Vladimir Herzog, e Jornalismo Social, revista Imprensa. Alguns documentários que o Joaquim já fez aqui para o Brasil 247, sempre financiado pelo público aqui, né, Joaquim? No financiamento coletivo que a gente abre, e o público banca, né? Porque um veículo como o 247 não conseguiria fazer um filme, que é muito caro, né? Tem todo um trabalho de equipe, né? De apuração de produção, de viagem e tudo mais, são gastos infinitos. E o público
financiou todo esse trabalho. Então, só quero mostrar para o pessoal aqui onde é que encontra lá no canal no YouTube, antes de te passar a palavra. Ó, quando vocês estiverem aqui no canal da TV 247, quando desce lá para algumas playlists, e aí essa playlist aqui, ó, documentários, dossiês e reportagens, vocês vão encontrar praticamente todo o material já feito pelo Joaquim aqui na TV 247, os de longa duração, né, estão todos aqui separadinhos. Então, o último do Moro, a gente tem que chegar a 1 milhão, hein, gente? 977 mil visualizações. Vai chegar, mas vamos acelerar isso aí. Fakeadas, Bolsonaro e a guerra contra o Brasil, sobre fake news. 85 mil visualizações. Ó. E esse da fakeada sobre o Adélio, né, sobre o episódio como um todo, 2 milhões e 200 mil visualizações. Tem outros aqui para trás, indo aqui na setinha, vocês encontram outros trabalhos do Joaquim. Então, vou parar de enrolar aqui, passar para o Joaquim para a gente ouvir a aula dele de hoje. Vamos lá, Joaquim. Tá certo. Bom, vou começar falando um pouco sobre o jornalismo como peça fundamental na sociedade moderna, como instrumento fundamental na nossa sociedade moderna, nessa sociedade que na verdade, começa com a sociedade industrial. Tá? Então, você tem, depois daquele longo período que todos nós conhecemos, o período da Idade Média, você tem o início do Renascimento, marcado, entre outros fatos, pelo surgimento da imprensa. E aí, você começa a ter você deixa de ter uma sociedade que era, vamos dizer assim, sem possibilidade de ascensão social, muito estagnada, portanto, ela não demandava informação como se demanda, ou passou a se demandar numa sociedade depois do Renascimento e, sobretudo, depois da Revolução Industrial. E aí você começa a ter, as pessoas precisam ter informação e você começa a ter já, de certa forma, até a possibilidade de outras pessoas terem mais acesso à riqueza. Você começa a ter contratos, você começa a ter propriedades menores, você começa a ter aquilo que bem mais tarde nós vamos chamar de classe média. Então, as pessoas até então, nessa ocasião, nem sobrenome tinham. Então, as pessoas viviam em feudos, e antes disso, antes da imprensa, nem sobrenome tinham, viviam em feudos, sempre pagavam tributos para ter algum tipo de proteção e para poder produzir, mas grande parte de tudo aquilo que produziam nem ficavam para elas, ficavam para o senhor, né, do feudal, que era aquele que dava a proteção. E tinha uma relação de poder que estava vinculada à Igreja Católica. Na verdade, tinha o monopólio do cristianismo. Então, se você tinha, naquela ocasião, uma mídia única, talvez, que eram as catedrais. Então, quando você via todas as catedrais muito suntuosas, elas tinham um papel dentro daquela sociedade equivalente ao que uma televisão tem, que um jornal tem. Você tem acesso a hoje, um site, tá? Então, hoje, o canal, o YouTube, com toda a sua linguagem, para que as pessoas recebam essa informação. A igreja tinha esse papel, ela era uma mídia. Então, as pessoas iam lá e as pessoas não precisavam de tantas informações, elas aceitavam a vida como ela é. Então, você tinha essa relação da igreja, que é a igreja que tinha uma relação com Deus, que essa era a estrutura, e aí o poder, que vinha esse poder, essa sociedade, essa estrutura de sociedade que vinha dos reis, dos senhores feudais e daqueles que tinham terras, que eram os vassalos, ela vinha como se fosse uma ordem divina. Então, não precisava de muita informação. Você buscava o conhecimento precário, o pequeno conhecimento que você tinha naquela ocasião, você buscava nas igrejas. E aí, quando você começa o Renascimento, você então tem a imprensa. Surge a imprensa, evidentemente que a imprensa surge no primeiro momento, publica no primeiro momento a Bíblia, mas isso já é uma forma de até levar o conhecimento bíblico com um número maior de pessoas,
porque aí você não tem mais o monopólio da Bíblia na mão do clero. Pouca gente dizendo aquilo que queria. Então, as pessoas passaram a ter acesso àquilo que era conhecido como a verdade da existência, que era a Bíblia. Então, mais gente começou a ter acesso. Mas começa com esse caráter religioso, mas depois você vai tendo outras publicações. Você vai tendo relatórios que vão ser publicados, livretos que vão sendo publicados. Então, por exemplo, nós temos o nosso continente, ele se chama América, porque está associado a um livro, uma cartilha, um livro do Américo Vespúcio. Porque depois que os europeus chegaram aqui, o Américo Vespúcio depois fez uma expedição em que o papel dele era descrever aquilo que ele tinha visto, aquilo que existia aqui. E esse livro ficou muito popular, essa cartilha foi impressa, muita gente leu, e as pessoas começaram a chamar que aquela era a terra do Américo, Américo é a nossa América. Então, é um tipo de jornalismo que se fazia naquela ocasião, é jornalismo, só que não se chamava jornalismo, mas é exatamente o jornalismo. Os banqueiros também pagavam para que os jornalistas, que não eram chamados de jornalistas, eles para que eles fizessem os seus relatórios. E esses relatórios, os banqueiros na época, pessoas que tinham dinheiro, era mercantilismo, mas já eram, você pode chamar de banqueiros, eles já recebiam primeiramente aqueles relatos para poder fazer investimentos, poder saber o que fazer, porque alguém estava bancando todas aquelas expedições. E aí, um subproduto disso era que estes relatórios acabavam sendo publicados pelos seus autores, outros tinham acesso, e isso gerava debate. Então, já era uma sociedade de informação sendo construída. E aí, você vai ter também, junto com esse surgimento desses relatórios que eles deveriam ser precisos para poder orientar o investimento das pessoas, e muitos, não era só investimento, não, aventureiros também, pessoas que queriam, falar, pô, eu vou para lá, cara, que terra é essa? Eles chegaram aqui, é mais ou menos como se nós tivéssemos chegado agora em Marte, naquela ocasião. Era um mundo novo, exatamente se chamava que era o novo mundo que tinham descoberto. E aí a imprensa fazendo essa divulgação. Mas também surgem as fake news que ficam famosas. Então, se o maior produtor de fake news da ocasião é uma pessoa muito famosa, que é o Marco Polo. Então, ele vai, no caso, para a China, e ele diz coisas verdadeiras e coisas que não são verdadeiras. Só que as coisas que ele diz que não são verdadeiras, parece que ele quer dizer para poder chamar a atenção das pessoas, para que leiam sobre as coisas verdadeiras que ele estava contando sobre a China, sobretudo sobre a China, a Mongólia, enfim, era um mundo muito poderoso que existia além da Europa. E o Marco Polo, que era europeu, ele fazia isso. Então, ele fazia este relato. Era um jornalista, mas era um jornalista com fantasias, escrevia muita fantasia, fake news. Tá? Ele fazia isso. Bom, aí você vai vendo que isso vai se especializando e a imprensa, então, ela começa a fazer trabalhos mais profundos. Então, você tem... e sempre o erro acompanha o trabalho sério, sempre. Então, a imprensa, e ambos na mesma esfera, na esfera da imprensa. Então, você tem, por exemplo, o caso Dreyfus, que é um caso famoso na França, em que houve uma acusação falsa, houve de um oficial francês, ele acabou preso, e ele só foi preso porque houve um movimento de imprensa muito grande, um trabalho muito grande, publicando mentiras sobre o Dreyfus. Aí depois você teve
da própria imprensa, um jornalista que faz uma acusação, ele faz, na verdade, é um libelo acusatório contra a própria imprensa, dizendo que toda aquela prisão era injusta, mas mesmo no caso Lula, toda aquela prisão era injusta e tudo isso ocorreu dentro da imprensa. Bom, e aí você vai tendo outros veículos surgindo e você vai tendo, e já tem ao mesmo tempo, que você tem fake news, vamos chamar assim, mentiras publicadas em veículos sérios, você vai ter também sensacionalismo, todos juntos, as pessoas também demandando isso, que é um pouco diferente da fake news. Porque quando você, que não chamava fake news, mas quando você publica uma mentira com cara de séria é uma coisa. Agora, existe o veículo que já trabalhava sempre de maneira apelativa, e já era claramente apelativo e trabalhando com temas que não eram os temas de interesse público, que é o jornalismo, o sensacionalismo. Isso vai sempre acompanhando. E sempre a gente hoje critica muito a imprensa brasileira, e com razão. Mas sempre a imprensa foi criticada. Então, se você olhar, e não só no Brasil, fora do Brasil também, o Brasil, particularmente, tem uma imprensa muito ruim, mesmo diante da média internacional. Hoje, muito ruim. Mas tem muito a ver com esse projeto neoliberal que se tenta emplacar aqui no Brasil, de qualquer jeito. E esse projeto liberal tem a imprensa como vamos chamar assim, a porta-voz. Ela faz essa propaganda. Então, por isso ela está muito ruim hoje. E aqui, esse processo eu participei das redações. Em um marco, segundo o governo do Fernando Henrique Cardoso, a imprensa vai por uma linha única e você começa a ter seria um jornalismo que não admitia nenhum outro tipo de pensamento, é o chamado pensamento único, a partir de 98. E aí você vai ter um empobrecimento muito grande da imprensa. Mas sempre houve críticas. Então, quando, no caso por exemplo, o Honoré de Balzac era jornalista, ele escrevia em jornais da França, 1860, mais ou menos, 1850, e ele mesmo escreve um livro sobre a experiência dele em jornais, que é Ilusões Perdidas, em que ele fala coisas que você hoje são atuais no Brasil. Então, por exemplo, ele diz que os jornais aparecem quando publicam, é exatamente o que aconteceu agora no caso Lula, né? Do Dilma, Lula, do golpe, a partir que culminou, teve o 2016, 2018, né? E agora parece que essa onda está mudando um pouco, parece. Mas a imprensa vai voltar a fazer o que sempre ela fez, porque o compromisso dela não é com o interesse público, como eu disse. Mas não é só no Brasil. Aqui é muito mais acentuado, sobretudo hoje. Mas aí você tem o Honoré de Balzac dizendo que os jornais, quando eles faziam uma campanha, eles publicavam a notícia, eles obrigavam, é como se eles obrigassem o leitor a concordar com eles. Eles não param de fazem uma campanha até que o leitor, de joelhos, ele usa essa expressão, diga que concorda. Entendeu? Porque os jornais são extremamente... A imprensa, de alguma maneira, é extremamente autoritária. Ela tem uma dificuldade muito grande de reconhecer erros. Esse é um defeito. Eu digo do jornalista, é um defeito nosso, mas isso é uma forma até de... Eu não sei se a imprensa tenta... Ela não pode demonstrar fraqueza, de alguma maneira, porque ela tem que... Ela tem vamos dizer, a pretensão de carregar o monopólio da verdade, o que é um horror. Mas isto acontece. Então, à medida em que a imprensa vai se especializando, então você vai tendo, voltando um pouco atrás, antes de chegar aqui, você vai tendo mais ou menos a nossa imprensa, ela começa a ficar, vamos chamar assim, moderna, vamos chamar assim, moderna em termos gráficos, né? Ela começa a ficar com a nossa urbanização, então, década de 30.
Então, você começa a ter, mais ou menos na década de 30, você já tinha jornais antes, os jornais não eram profissionalizados, você tinha os jornais que eram ligados a organizações políticas, ou você tinha o Estadão, aqui de São Paulo, que era o porta-voz dos cafeicultores, tinha uma posição política muito clara, e já era um jornal já bastante antigo, mas não tinha esse caráter moderno. No Rio de Janeiro tinha vários jornais, só que nenhum muito moderno, vamos chamar assim, todos eles vinculados a uma posição, um grupo, um setor da economia, um setor político, de republicanos, monarquistas, ex-monarquistas, mas você vai ter vários títulos e depois esses títulos vão sendo reduzidos, mas eles vão sendo especializados. Isto é, dentro dele começa a ter muita especialização. O Cláudio Abramo, ele escreve um livro dele, A Regra do Jogo, e ele começou a trabalhar em jornal em 1948. Só para falar um pouco da modernização dos jornais, a gente tem um jornal, por exemplo, o Estadão vem como porta-voz dos cafeicultores, tá? Então ele já existia no século passado. Você tem outro jornal forte, que era o Globo. Você tinha o Jornal do Brasil, que já acabou, também veio, tinha mais ou menos competia com o Estadão como veículo da classe dominante, vamos chamar assim. Porque você não tinha bem classe média como a gente conhece hoje, não existia isso. Você vai ter a partir da década de 30. E aí, quando você tem o jornal O Globo, ele surge em 1925, mais ou menos 1925, mas ele vai tomar essa cara mais da década de 30, a partir da década de 30, quando o Roberto Marinho, ele efetivamente acaba assumindo o jornal O Globo. Mas o pai dele, que foi o fundador do jornal, morre jovem, deixa o jornal para ele, mas o pai dele já era militante em outros jornais desde 1910. E eles até tinham um jornal, ele era de um outro jornal, ele acaba fundando um jornal que não é o Globo, depois vai fundar o Globo. E ele funda com outros jornalistas. Mas tinha o Globo, então, a partir da década de 30, ele vai tomar uma cara, que é a cara atual, uma linha editorial definida, ele passa a ser um jornal que passa a enaltecer vamos chamar assim, as coisas dos Estados Unidos, tem uma vinculação muito grande aos Estados Unidos. O Roberto Marinho vai construir essa relação com o Partido Republicano, com os conservadores dos Estados Unidos, isso é muito claro, e os jornais anteriores era diferente. Então, mesmo quando estava sob a administração do pai deles, então havia um certo nacionalismo, um certo projeto nacional, uma defesa de um projeto nacional, e você tinha também uma vinculação dos outros jornais, quando você tinha, mesmo a questão dos republicanos, monarquistas, você tinha uma vinculação maior com a Europa, mas também uma cara brasileira você tinha. A partir da década de 30, o Brasil vai se urbanizando, o Globo vai assumindo esse papel. E o concorrente do Globo, não era bem concorrente, porque era bem muito maior, que é o Assis Chateaubriand, que também tinha uma vinculação com os Estados Unidos, ele traz de lá equipamentos para televisão, ele visita muito os Estados Unidos, os Estados Unidos e a Inglaterra. Ele chega a ser, inclusive, embaixador da Inglaterra, porque a Inglaterra e os Estados Unidos sempre fizeram a mesma política, sempre fizeram uma dobradinha. E aí ele passa a criar essa imprensa mais moderna, e com isso o jornal, isso é bem descrito pelo Fernando Moraes, no livro do Chateau, o jornal dele ele usa muito, vai extorquindo empresários, etc., mas ele tem muito aquela proposta de modernizar o país, construir aeródromos em todo lugar, aeroportos, isso acaba ensejando até a construção de fábrica de avião, Paulistinha, tem fábrica de avião, e o jornal vai tendo esse papel, tá? Começa assim na década de 30. E quando eu falei que dentro do jornal, Cláudio Abramo conta sobre isso, em 48, quando ele começa a trabalhar, os jornais, depois logo ele vira chefe, e ele vai ser chefe no Estadão, vai ser chefe
no Jornal do Brasil, vai ser chefe da Folha de São Paulo, faz reforma em todos esses jornais. E eles vão colocando especialistas. Então, o jornal, ele até faz uma meia-culpa, porque ele diz assim, que colocou muito mais jornalista do que era necessário. Então, ele começa a fazer... Então, você começa a ter o especialista, o cara que vai cobrir congresso, e que não é mais o cara que é funcionário lá, funcionário público que faz um bico de jornalista. E você começa a ter pessoas que vão cobrir mais a área de saúde, a área de economia, vão começar a cobrir a área da cidade, meio que segue uma sociedade moderna, que é da especialização. Só que começa a ter muita especialização no jornal, o jornal passa a ser, e havia recurso para isso, mas o jornal passa a ser um jornal, o jornal é um produto caro, sempre foi um produto caro. E aí você tem ao mesmo tempo em que eles vão, o jornal passa a ter um poder muito grande, muito grande. Por exemplo, o Getúlio Vargas o Getúlio Vargas concede ao Assis Chateaubriand uma lei, só para o Assis Chateaubriand resolver o problema familiar dele, porque ele queria a guarda da filha, Terezoca, chama Teresa, porque ele se separou da mulher, e tem uma briga feroz, e ele, como era muito poderoso, ele pede para o Getúlio fazer essa lei é feita para que ele crie uma situação lá em que ele, na condição de ser pai, fica com a guarda da filha, era uma coisa muito difícil naquela ocasião, e ele acaba ficando. Mas isso mostra o poder que esses jornais tinham. E ao mesmo tempo que eles tinham esse poder, o Brasil estava crescendo, como eu disse, eles tinham esse poder, e eles trabalhavam esse poder de acordo com seus interesses. O Roberto Marinho, quem conta isso é o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda o Carlos Lacerda era governador do estado da Guanabara, e o Roberto Marinho, ele chama o Roberto Marinho de o El Capone brasileiro, tá? Al Capone brasileiro. E ele descreve que o Roberto Marinho ia todo dia no gabinete dele até conseguir mudanças na política, mudanças na legislação imobiliária para ele poder construir no Jardim Botânico. É o que ele queria. Ele tinha feito um investimento muito grande para ele construir lá. E esses jornais vão conseguindo coisas, tá? E vão pressionando sempre o Getúlio. E na mesma época, sabendo dessa importância, da importância que os jornais tinham, surgiu um único jornal que vai fazer a defesa daquele projeto, que era um projeto trabalhista do Getúlio Vargas, que é o jornal Última Hora, com dinheiro viabilizado pelo governo Getúlio Vargas, que era uma forma do Getúlio Vargas fazer coisas, por exemplo, como a Petrobras, como a Vale, CNPq, porque esses jornais que adquiriram muito poder, eles pressionavam para que nada disso fosse feito. E aí surge a Última Hora com a proposta de defender aquele projeto trabalhista do Getúlio Vargas. E aí, o que acontece? Dentro desses jornais, você tem jornalistas que fazem o jornalismo investigativo. Mas é sempre por encomenda. É sempre porque há um interesse ou contra o governo, para derrubar o governo, ou a favor do governo, ou para derrubar uma empresa. E os jornais ele é usado nessa arma, nessa disputa. De certa forma, ainda é assim. Tá? Só que ainda é assim, de certa forma. Tá? Ainda existe uma disputa, um espaço de conflito muito grande, e aí você tem um esforço de narrativa para poder vencer esse conflito, tá? Seja de um lado ou seja de outro. O Getúlio foi levado a suicídio por conta do mar de lamas, com 200 mil matérias que se faziam, não eram só matérias, ataques, sobretudo do Carlos Lacerda, em horário nobre, para que ele não criasse a Petrobras. E a gente sabe que isso vai acontecer depois, isso agora mais recentemente, pelo mesmo motivo. Então,
Agora, se você abstrair, tem que tirar a questão do interesse que existe por trás da informação que é publicada nesses jornais. Porque, seja lá como for, o jornal tem que ter um compromisso com a verdade factual. Tá? Que é aquela coisa que não dá para você inventar, não dá para você dizer que houve uma reunião quando não houve. Você tem que ter um compromisso com a verdade factual. E aí, o jornalismo investigativo ele tem uma força muito grande, sobretudo hoje, porque quando você tem um crescimento muito grande das redes sociais, da capacidade que todas as pessoas têm hoje de gerar informação, de ser cada um microjornal, o que não é. Mas você gera essa balbúrdia tão grande que aí a sociedade hoje, ela demanda explicação, e ela demanda a explicação e ela precisa entender o porquê das coisas, onde está a origem daquilo. E aí é o jornalismo investigativo. E aí ele tem esse valor que é muito grande e que hoje se pratica muito pouco no Brasil. Se você olhar a Lava Jato, nada do que foi feito na Lava Jato é jornalismo investigativo. Ali foi uma aliança entre agentes públicos que tinham um projeto político e a imprensa que também tinha o mesmo projeto político. Isto é, esses queriam derrubar um grupo político para empoderamento próprio. Os jornais, que, como eu disse logo no início, eles ficaram muito ruins porque eles têm um compromisso com o projeto neoliberal. Eles são produtos ideológicos hoje. Eles são ideológicos, eles são absolutamente políticos, eles são peça de propaganda. Então, eles também têm esse interesse que era derrubar aquele governo, derrubar aquele projeto de inclusão social, aquele projeto que não era neoliberal, mas para implantar um projeto neoliberal. Tanto que o Temer, uma das primeiras coisas que vai fazer é atender esses interesses da imprensa. Existem algumas coisas muito específicas, por exemplo, como a terceirização irrestrita, isso era pauta da Globo, porque é interesse dela própria, ali dentro. Reforma trabalhista dela própria, e ela tem interesse disso, inclusive para aliviar passivo trabalhista. E aí você tem, e eles não fazem jornalismo investigativo, eles fazem jornalismo de escândalo, eles fazem jornalismo, o que você pode chamar de espetáculo, eles fazem isso, de barulho, mas de investigativo não. Investigativo, quem está fazendo é a mídia independente, até porque a sociedade demandou, porque precisava entender algumas coisas. E aí a sociedade hoje está viabilizando veículos como o 247 que tem feito esse trabalho e tem feito essa narrativa que é necessária, porque senão, como eu disse, está uma balbúrdia. Então você precisa entender, falar, mas quem é aquela pessoa? Por que determinada pessoa está fazendo isso? Por que o Moro age assim? Então, o jornalismo investigativo ele não pode ser adjetivo em hipótese alguma. Ele tem que ser, é muito trabalhoso e ele tem que, na verdade, competir, ou mais do que competir, investigar os próprios órgãos de investigação. Então, por exemplo, eu vou falar da minha experiência agora. Até 95, 94, eu fazia muita matéria a partir de informação do Ministério Público. Eu tenho fonte da Polícia Federal, tenho fonte da polícia, mas eu descobri que, no fundo, esses agentes públicos tentam nos usar. Tentam usar a imprensa por seus objetivos políticos. E aí, eu abri mão. Embora conheça alguns, tenho como fontes, mas você deve investigá-los. Eles são passíveis de investigação. Porque eu descobri, isso já faz tempo,
que não são santos. Muitos desses estão na cúpula do Ministério Público Federal. Agora eles estavam em São Paulo. E quando eu fui fazer matéria, eu percebi que determinados temas eles não aprofundavam. E envolviam interesses. E quando você cobrava, quem é que ia cobrar deles? Eu cheguei a fazer matérias. Matérias pesadas sobre, por exemplo, tinham dois promotores aqui que eram considerados os grandes xerifes que estavam investigando o governo Quércia. E toda a imprensa ficava incensando esses caras. Quando eu fui para o caso, e eu verifiquei que eles investigavam até a página 2 e que estavam ricos. E que, na verdade, eles próprios é que tinham pedido, porque eles se afastaram de uma investigação. E aí eles diziam que tinham sido vítimas, que tinham sido afastados. Eu descobri que não. Eles próprios se afastaram. E eu contei toda essa história. E isso teve uma mudança na cúpula do Ministério Público aqui de São Paulo. Então foi naquela ocasião já que eu percebi, só que isso dá muito mais trabalho, isso pode dar processo. Hoje, eu já fui processado, mas eu faço de um jeito que o cara vai pensar 2 vezes antes de processar, porque quem me defendeu, o advogado, vai ganhar dinheiro, porque a parte contrária ganha no horário de sucumbência. E muitas vezes já ganharam, muitas vezes. Eu tenho advogado que até me defende, até hoje gosta de defender, ele falou, é uma maravilha, porque eles ganham. E daí, porque você procura ter prova, procura fazer de um jeito que não ultrapasse o direito que você tem de informar, a liberdade de expressão, que você não calunie. Quer dizer, é possível fazer isso. É absolutamente possível. Só que é claro que aí eu vou entrar num outro tema, rapidamente. Você faz isso com experiência. Eu sempre fiz jornalismo investigativo, mas a experiência que eu tenho hoje, eu faria muito mais matérias do que eu já fiz. E talvez matérias muito melhores e com muito menos riscos. E o que existe hoje é que as pessoas mais experientes, elas se afastam da reportagem. E esse é o nosso defeito. E é isso que a gente precisa mudar. O jornalismo investigativo exige profissional extremamente capacitado. Mas, na verdade, quando eu falo de jornalismo investigativo, eu entendo até que todo jornalismo deva ser investigativo, sempre. Porque você sempre deve procurar o porquê das coisas e você vai avançando. Até num jornalismo de moda, você pode fazer jornalismo investigativo, em qualquer lugar. Você vai avançando, mas você precisa de experiência para isso. Então, tem um livro muito interessante que foi organizado por uma assessoria de imprensa, que é A Fonte Pergunta. E aí você tem o executivo da rede de hotéis da Accor, ele pergunta para uma jornalista da Gazeta Mercantil, por que os repórteres são tão jovens? Essa é que é a questão. Por que eles são tão jovens quando estão lá? E por que toda a carreira é desenhada para que a pessoa, quando ela vai adquirindo tem alguma experiência, ela já não é mais repórter. Ela passa a ter funções administrativas e outras funções de chefia, que é importante. E existem pessoas vocacionadas para isso. E isso, entendeu? Se você tiver uma organização, tiver num jornal, se ela for uma bagunça, você não consegue fazer jornalismo de qualidade. Então, tem gente vocacionada para isso. Mas o que acontece é que a estrutura das empresas, ela não valoriza a reportagem, que é uma coisa, um contrassenso. Fala assim, como é que você pode não valorizar? Se todo jornalismo é reportagem, mesmo quando você está editando uma agência, uma matéria da agência, naquele telegrama, naquela nota da agência, naquele despacho da agência, tem uma reportagem por trás. Sempre tem. Sempre tem. E aí você diz assim, por que não valoriza? E porque as pessoas acabam fugindo disso. Porque eu acho que é um pouco de... eu entendo que é mais fácil, estou falando dos grandes veículos, tá? É mais fácil controlar
aquele que não tem experiência. O jornalismo, ele é um espaço de tensão. Então, o Cláudio Abramo escreve também no livro dele, aqui, interessante, porque o Cláudio Abramo falou o seguinte, que se hoje ele morreu, não, mas na época ele escreveu o livro, da década de 90, ele falou, olha, se eu voltasse de jornal, eu teria muito menos repórteres, muito menos especialistas, e faria jornal com menos jornalistas, mas muito jornalista investigativo. Porque isso é que dá a qualidade do veículo, tá? Ele sempre fala, mas de novo, ele mesmo fala, ele sempre foi chefe, então ele mesmo fala que existem as outras vocações, é preciso que tenha outras funções, mas você tem que sempre entender que a proteína de um veículo vem da reportagem e vem, sobretudo, do jornalismo investigativo. E é ali que você deve valorizar, é ali que você deve ter estruturas bem remuneradas, pessoas bem remuneradas, porque aí você vai conseguir fazer um veículo que seja diferente de todos os outros. O jornalismo investigativo, dentro dessa nossa proposta, ele é importante. Por que ele se tornou hoje super importante para combater a desinformação? Hoje em dia, você tem, por exemplo, a Secretaria de Comunicação do Palácio Planalto, do Governo Federal. Publica o que quer. Trabalha hoje com blogueiros. E aí você diz, hoje, quando você vai tentar fazer uma matéria na Polícia Federal, está muito difícil, porque está tudo sob sigilo. Dentro da Polícia Federal. Está tudo sob sigilo. Os delegados têm pouco poder, porque são afastados. Quando você vai no Ministério Público, o Ministério Público tem os seus próprios interesses. Ele virou uma instituição com extremo corporativismo. Então, fica difícil também fazer matéria lá. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer as matérias. Não é porque as investigações próprias, não é porque um processo, um inquérito está sob sigilo, que você não possa investigar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, eu vou dar um exemplo. E aí você está combatendo a desinformação. Por quê? Porque como você tem hoje muita assessoria de imprensa, existe muita assessoria de imprensa, e tudo bem que exista, mas ela ganhou uma força muito grande enquanto o jornalismo perdeu força. Então, o que acontece? Está muito difícil você mostrar aquilo que eles não querem mostrar. Por quê? Porque quando você tem assessoria de imprensa, você tem toda uma estrutura para evitar de entrevista, que aquele dê entrevista, só aquele vai dar entrevista. Você administra bem essa informação para o quê? Para que você não chegue à informação que determinadas organizações, seja governo, seja órgãos públicos, seja organismos privados, seja movimentos sociais também, seja sindicatos, eles querem esconder. Isso é natural. E aí você precisa, porque eles estão muito aparelhados, eles têm toda uma estrutura para isso. E aí o jornalismo investigativo é importante porque você faz a própria investigação em relação à polícia, por exemplo. Então você tem casos, por exemplo, hoje, tá? Hoje tá difícil. Por exemplo, nós tivemos o assassinato e tortura do Genivaldo. Então, ficou muito difícil, demorou para a gente descobrir o nome das pessoas, porque a própria lei de abuso de autoridade hoje, ela proíbe que se divulgue o nome das pessoas. Então, você não dá mais, ou você tem que ter fonte, mas o órgão público não pode divulgar o nome das pessoas. E você, então, tem que ir atrás. Então, eu costumo dizer, ó, isso custa dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, para furar esse bloqueio da administração da informação, o New York Times, bem lá atrás, hoje não é assim mais, mas tinha recursos, ele alugou um apartamento em frente, está no livro, na história do New York Times, tá? Do Guy Talese, que escreveu. Então, você tem o New York Times, tem a Delegacia Central de Nova York, onde as coisas aconteciam. Mas só que, em vez de ficar dependendo da informação do delegado, o New York Times alugou um apartamento em frente à delegacia. E ficava um repórter dia e noite lá, e fotógrafo.
ficava ali para saber quem chegava. Então, chegava, por exemplo, um caso, mas enfim, chegava lá um escândalo de pedofilia envolvendo a igreja. Então, quando via que alguém foi fazer a demonstração, o que a pessoa está fazendo aqui? Então, o repórter descia, já fotografava a chegada da pessoa, a pessoa estava ali, já descia e já ia fazendo as entrevistas. Então, ele compete com o delegado, ele compete com o investigador, ele faz a própria investigação e não fica na mão deles. Então, um caso aqui no Brasil que eu participei é o caso da Suzane von Richthofen. O Suzane von Richthofen estava sob sigilo, não investigavam, tá? Então, não avançava aquela investigação. E eu era da Globo na época, e eu tinha que fazer o trabalho rotineiro da Globo, isto é, a pauta do dia, porque todo dia tem que ter jornal. Então, você tem que fazer uma matéria. Então, tem toda uma estrutura dentro da televisão grande, que tem a apuração, que tem o produtor, que tem a chefia, tem a pauta, tudo é produzido. O repórter recebe a pauta com todas as marcações. Não dá simplesmente para eu chegar lá, eu vou fazer qualquer matéria hoje, vou para a rua fazer matéria. Não dá, porque você tem que ter um jornal, você tem que fechar o jornal. Então, uma matéria média é melhor você não vai ter matéria excelente todo dia, uma matéria ruim nunca deve ter, mas que seja uma materinha meio xoxa, vai ter que ter, porque tem que ter o jornal. Então, eu fazia isso e depois eu sabia que ali tinha um caso de muita repercussão, desde o início, e sabia que a polícia estava se embananando, tá? E eu comecei a investigar por minha conta. Então, de madrugada, eu levantava de manhã. Isso também facilitava, vou até contar um pouco para vocês, que eu vinha de uma estrutura que trabalhava muito. Na Veja, o investigativo, trabalhava bastante. E na televisão, justamente por ter segmentado, o repórter da televisão, ele é um apresentador. Então, muitas vezes, o trabalho é mastigado para ele. E isso, para quem é acostumado a trabalhar muito, é pouco. Então, sobra tempo para você fazer outras coisas. E você tem todo um cumprimento de horário ali, você tem toda uma escala, né? Então, você trabalha aquele horário, não precisa ficar mais, você vai embora. E aí eu ia apurar a história da Suzane Richthofen. E levantava às vezes de madrugada, porque o crime aconteceu de madrugada. E aí fui na lan house onde eles iam, e tudo por minha conta. Aí fui ouvir seguranças da rua, e durante a tarde, depois que eu saía da TV, eu ia para a casa do Cravinhos, que era ali no Campo Belo, que era o namorado da o pai, era pai do namorado da Suzana, que era o Daniel, e ali que eu descobri uma moto. E foi através dessa descoberta que o caso foi esclarecido. Tá? Então, eu me lembro que eu vi a moto, era uma moto grande, porque eu tinha tido uma conversa à tarde com duas pessoas dentro da Globo, que também outro estava atrás também do caso, que era o Valmir Salaro, e eu estava conversando, estava com o William Vac. E ele falou, vocês que conhecem a investigação, vocês não vão resolver esse caso, não sei o quê, não sei o quê. Bate-papo de jornalista, né? E foi justamente aquele dia, eu falei, não, mas vamos resolver esse caso. E a chave para resolver esse caso é ver o cara que pegou o dinheiro da casa do pai da Suzane, o que ele comprou, que ele vai gastar. E não é pouco dinheiro, eram $8.000, tinha mais um pouco de euro e tal. Ele vai gastar. Então tem que ficar de olho nisso. E aí, batendo papo, trocando informação. E aí, eu naquele mesmo dia, depois que eu saí, fui falar com o cara e vi a moto. Eu anotei a placa e eu fui até aí você vai com a polícia numa outra condição. Você não vai pedir informação para a polícia. Na verdade, você vai checar o que você já apurou. E aí eles também têm instrumentos, que eu não tenho. Então, por exemplo, nesse dia eu fui falar com um delegado que se chama Enjorras, que era o titular do distrito do Campo Belo, aqui em São Paulo. Se não me engano, 29º, uma coisa assim. E aí eu cheguei na sala dele, eu conversava com ele, muito trocava informação, porque ele estava investigando o caso, ele e o do HPP. Falei, olha, essa moto, vocês já investigaram essa moto? Daí ele falou, já, não tem nada a ver. Eu falei, por que não tem nada a ver?
Ele falou, não, o Daniel não tem nada a ver com essa moto. Eu falei, mas não é o Daniel. Pode ser o irmão dele, o Christian. Ele falou, como assim? Ele tem irmão? Eu falei, tem. Ele joga em lan house, é um cara estranhíssimo, que é cheio de tatuagem no corpo e anda com um chaveiro do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, é um tipo ganso, metido a ser policial civil. E os 4 iam jogar Counter-Strike. Eu peguei a ficha deles. Eles iam jogar Counter-Strike. Os 4 eram a Suzana, o Daniel, o Andreas e o Christian. E chamava atenção, conversei com outras pessoas, porque eu ia de madrugada, eles jogavam de madrugada lá, porque tem aqueles corujões que tinha na época e tal. E ele falou, será? Eu falei, chamou 2 investigadores. Os investigadores vieram e falaram, pô, eu não sabia que tinha irmão, não tem. Ele falou, eu falei, então, essa moto foi comprada em tal lugar, eles já sabiam, Santo Amaro, e ele falou, mas como é que a gente vai saber a foto dele? Eu falei, olha, o nome todo dele é esse, vai vocês têm o RG, o Instituto de Identificação, pega a foto, tira uma foto grande, 3x4, para ele. Grande, tira para ele. Isso era umas 5 horas da tarde. Eu fui para casa e eu falei, à noite eu venho aqui ver. Quando foi 8 horas, eu voltei, e voltei até com meu filho, que até ganhou um freela da Globo por filmagem. E eu fui com a câmera minha. Dei para ele, a câmera ficou com ele, eu falei, olha, vamos fazer essa matéria, se tiver alguma coisa, você me ajuda. Quando eu cheguei, o DHPP estava na porta do 29º, estava todo mundo, quando eu cheguei, o Cravinho estava fumando cigarro, podia fumar lá dentro da delegacia, tava uma coisa, o Enjoca sai de uma sala, entra, e entramos numa sala de comunicação, de Intelex, aquelas coisas, onde tem televisão, entramos lá, ele falou, você rachou o caso. Rachou é uma gíria policial. Você rachou o caso. Falei, como? Você rachou o caso, ele está aí confessando. Quem? O irmão, o Christian. Falei, caramba, eu tenho que dar essa notícia agora. E aí eu liguei para o Jornal Nacional, o coordenador do Jornal Nacional aqui, que é o chamado Boni. Não é o Boni famoso, também tem o nome de Boni. E aí eu falei para ele, que era o coordenador do JN em São Paulo, e ditei para ele uma nota pelada, que a gente chama. Tá? Porque não tinha imagem, não tinha nada. Eu falei, olha, que ele estava confessando que o caso estava esclarecido, que o irmão do Daniel, namorado de Suzana, estava confessando a participação no assassinato do Manfred Richthofen, e aí vai. E era uma nota pelada. 3 minutos depois estava no ar. Aí a imprensa inteira estava indo para lá, só que nesse momento o Christian é tirado do depoimento em que ele confessou, eles já estavam prendendo a Suzane, estavam prendendo o Daniel e estavam prendendo o Andreas também, menor, apreendendo no caso dele. E aí só estava o Christian confessando. Aí o Christian sai, meu filho faz umas imagens, como ele era novinho, certas imagens ele ficou até com medo de receio de fazer. Eu peguei da câmera dele, eu mesmo fiz, coloquei a câmera, essas imagens saíram no mundo inteiro, e aí a gente foi para o DHPP, fechei matéria, aí o resto é história, todo mundo já sabe. Mas o que eu quero contar foi uma investigação que eu fiz, não foi a polícia que investigou, pelo contrário. Hoje a polícia conta uma história que não é verdadeira. O Enjolras, é só procurar o Enjolras que ele vai contar a história verdadeira. Mas porque havia uma disputa entre eles. Aí a polícia conta, a história que ela conta de como chegou na moto não fecha. Tá? Tem vários pontos aí que eles colocam que não fecha. E eu sei disso, eu participei. Mas o que eu quero dizer é que eu estava agindo como o repórter tem que agir. A polícia não investiga? Investigo eu. Não tem problema nenhum. E assim tem que ser. E assim você esclarece, assim você combate a desinformação. Porque eu digo para você, a polícia estava patinando naquela investigação. E se você fica sempre com os dados oficiais, a polícia, às vezes, ela falha muito. E a imprensa cumpre esse papel. Estou falando de um caso policial, mas pode ser 300 casos. E também não precisa só casos de grande repercussão. Tá? Eu já contei aqui, eu não contei aqui, contei outra palestra. Na verdade, eu faço isso desde sempre. Eu trabalhava a melhor matéria que eu fiz, talvez uma das melhores da minha vida, foi num jornal chamado Diário de Sorocaba. Eu tinha 19 anos. E eu pedi para um juiz corregedor
que me prendesse. Eu fiquei preso para fazer matéria sobre uma série de reportagens que chamava Por Trás das Grades. Na verdade, só nós sabíamos, porque ele me deu uma carta e que eu podia ficar na prisão, entrar e sair, e ordenando que todos os funcionários do presídio me atendessem naquilo que fosse necessário. E o que eu pedi a eles é que me contassem que eu fosse jornalista. E aí, só que eu não dormia na cadeia, eu dormia na minha casa. Mas eu ficava durante o dia, eu entrava na cadeia, ficava lá batendo papo com eles. Só que para aqueles que eu abordava, eu contava que era jornalista. Aí eu tenho fotos disso, mostro. E fiz tem uma série de matérias lá no jornal Diário de Sorocaba. Isso é investigação. Isso se chama, é o que a gente chama de gonzo jornalismo, né, Joaquim? Exatamente. Mas não é isso mesmo. Mas é o gongo jornalismo, né, que as pessoas falam, mas você tinha. Mas isso é uma investigação que você está fazendo. E eu lembro quando eu falei com o juiz, eu falei, olha, eu vou fazer a matéria, e porque estava tendo uma série de acusação de maus tratos, etc., do presídio. E ele falou, você pode. Mas eu falava também sobre a vida dos caras que estavam lá. E dando voz a quem não tinha voz. E isso ajuda a sociedade. Entendeu? Eu sou um jornalista. O juiz não leu a minha matéria, ele leu junto com os outros. A matéria que eu fiz. Entendeu? Depois que foi publicado, é que todos leram. Mas, enfim, eu estou falando que o jornalista, a gente tem um poder grande. Estava falando do cara, do Genivaldo, nós não sabíamos o nome do cara. Olha como nós precisamos de investigação. Porque hoje a informação está controlada. A polícia não pode divulgar. Então, como é que você vai descobrir o nome do cara? Você tem que ter boas fontes e você tem que estar no local. E hoje, os veículos vão ter que descobrir colaboradores em vários locais que tenham qualidade, que sejam treinados. Porque aí você começa... E é isso que dá leitura. Entendeu? Por exemplo, eu vi agora o nome de um... Eu li por acaso. Vocês sabem que eu estou me recuperando aí da Covid, então eu estou pegando bem leve. Mas, então, eu vi os nomes, porque acabou saindo, demorou para sair o nome dos 5 policiais que estavam na ação do Genivaldo. Aí eu fui verificar o salário de um deles. Os caras ganham quase 13 mil, entendeu? Não é mau salário, os que torturaram. Você entendeu? Os policiais vieram para fazer... Aqueles caras, um deles é 12.500, isso é público, porque eu peguei pelo nome, isso é investigação. Você entendeu? Isso o povo quer saber. Entendeu? É que eu, como falei, eu estou pegando leve, eu não estou podendo me dedicar muito, mas isso, você percebe? É um caso de agora, tá? Então, você tinha que... A investigação, olha como precisamos de investigação. Porque a polícia não deu o nome. E não está dando mesmo. A lei de abuso de autoridade proíbe. E aí você tem que correr atrás de alguma coisa, de um nome, aí você tem que ir atrás das ferramentas que existe, a transparência de salário, você chega lá e vê o salário do cara é 12.400. E ele não é mais que os outros. Todos eles devem ganhar por volta disso. Então, a Polícia Rodoviária está ganhando muito bem, a Polícia Rodoviária Federal. E a gente está vendo o que, da média de salário, se você considerar os salários de todos os brasileiros. Eu estou falando, isso é investigação, aí você pode contar quem é o cara, entendeu? Então, se existem outras ferramentas, e combate à desinformação. As pessoas investigam muito pouco, mas sempre quando eu pego um nome famoso, eu entro na imprensa oficial, que tem um site, coloco entre aspas, eu quero investigar alguma coisa, a imprensa oficial, é a imprensa oficial. Tá? Isso é publicações que saem na imprensa. Então, ali, publica o nome da pessoa inteiro, você faz uma busca, vai sair processos que ela tem, salário, às vezes, nomeações ali, etc. É um caminho, tá? Que você acaba... e a sociedade precisa disso, porque tudo virou mesmice. Informação, ela virou commodity. E não precisa investir muito nisso. Você tem que investir no diferencial. Claro que você tem que deixar a sua turma bem informada, o seu público tem que estar bem informado. Então, tem que ter as commodities lá, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Agora, o jornalismo, claro que você tem a análise, que é importantíssima também, que já é um diferencial. Mas se você tiver a informação e pautar os outros,
Essa é a razão de ser do jornalista. E ele vai ser a fonte primária, ele vai fazer até a polícia ir atrás daquilo que apura. Então, eu acho que o caminho, deixa eu ver, seguir aqui o roteiro, quando falo que o jornalismo investigativo é fundamental para a gente construir uma sociedade mais, eu digo, uma sociedade mais equilibrada, e aqui, para você combater as fake news, né, para você combater a desinformação, eu acho que você tem que... Aí é a sociedade que tem que discutir isso de uma maneira geral, tá? Mas, porque não é só de um veículo isso, mas você tem que valorizar mais, valorizar a imprensa mesmo. Não é essa conversa da grande imprensa de falar a imprensa profissional. Sim, é a imprensa profissional, mas a imprensa profissional não está lá. É uma imprensa ideológica, até está, mas é uma imprensa ideológica. Mas você ter condições, a imprensa precisa ter, a sociedade precisa escolher isso, ela ter condições das pessoas trabalharem, se dedicarem, tá? Elas se dedicarem mais e poderem fazer imprensa para valer mesmo, entendeu? Você ter um veículo que você olha e fala, não, ali está certo. Por quê? Porque, e aí isso custa. Você precisa ter uma estrutura melhor, com jornalistas capacitados, tá? E justamente para fazer esse diferencial, justamente para explicar as coisas, dizer o porquê das coisas. E aí, uma coisa que algumas pessoas comemoraram, mas é a maior estupidez que existe, porque isso foi um tiro do pé da sociedade, é você ter como é que chama? Você ter quando houve a abolição do diploma. A abolição do diploma faz parte desse processo de precarização da imprensa que levou nisso. O Gilmar Mendes comparou o jornalista a cozinheiro. Falou, se fizer um curso, melhor, mas o importante é que ele saiba fazer uma boa comida, não sei o quê, etc. O que é uma estupidez. E isso é contra a sociedade, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz faculdade de Casper Libero, muito orgulho de fazer faculdade, vim lá do interior, gosto do que eu faço. E isso, o fato de eu fazer faculdade, eu cursar, né, jornalismo, era uma faculdade que dava muito prestígio, Casper Libero, e o fato de eu correr atrás disso, isso fez com que também eu valorizasse a minha profissão, defendesse muito a minha profissão. E uma sociedade precisa de profissionais vocacionados e bem formados, e que amem o que fazem, e defendam o que fazem. E o diploma é gozado, quer dizer, o diploma veio da época dos militares, mas eu acho que era uma boa coisa. Tá? No Brasil é. E se provou que é, porque a Folha fazia campanha contra o diploma, toda essa imprensa vendida aí fazia contra a imprensa neoliberal, todos faziam propaganda. E só piorou. E claro que piorou, é por isso que hoje você tem um Alan dos Santos, e às vezes eu vejo pessoas até do campo progressista, o cara é advogado, o cara tem outra profissão, psicólogo, etc. E ele fala, não, eu sou jornalista também. Não é jornalista. Não, ele foi lá, aproveitou essa liberalidade que houve, o Supremo deixou, foi lá e tirou o registro dele profissional. Não é, isso precarizou tudo. Então eu falo, eu respeito, legal. Sabe o que acontece? Porque o jornalismo é a profissão que todo mundo se considera jornalista. Então, esse é o problema, que a sociedade apanha por causa disso, está sofrendo por causa disso, porque hoje nós perdemos referencial. Porque o jornalista é um contador de história e ele não é individual. Ele participa de um coletivo que faz uma interpretação dos fatos da sociedade. Ele discute. Mesmo um franco-atirador como eu, no caso do jornalismo investigativo, trabalho em equipe e gosto de trabalhar em equipe. Porque esse é o processo de criação jornalística. Redação é isso. Você tem a chefia, você vai discutindo. Você vai discutindo e você vai gerando um produto. É claro que determinada pessoa tem mais influência naquilo. É claro que ninguém vai violar a liberdade de expressão do outro, não vai forçar a pessoa a fazer nada
que a pessoa não considere que tenha ocorrido. Ninguém pediu para mentir, não existe. Quer dizer, alguns mentem espontaneamente, não precisa nem pedir, é só na troca de olhar, corrupto com corrupto. Vai lá e o cara vai lá e faz a sacanagem toda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso precarizou. Jornalismo, eu falo a vida inteira, todo mundo se considera jornalista. E não é. Jornalista é quase um sacerdócio. Entendeu? Jornalista, o jornalista, eu conheço um jornalista no olhar. É o ofício. Porque a informação, todo mundo vai atrás de informação. O mercado financeiro, o cara pega informação e ele esconde a informação porque ele vai especular com ela, ele vai ganhar com ela, vai ganhar dinheiro com ela. O jornalista ele é impulsionado para divulgar aquela informação de qualidade, buscar mais informação, buscar mais dados, explicar as coisas. Então, todo mundo não é jornalista, aliás, é uma minoria. E aí o que aconteceu? Quando falaram, não, qualquer um pode ser jornalista, é Alan dos Santos, entendeu? É aquele monte de gente de Jovem Pan. Agora até o Salles é jornalista, todo mundo é jornalista. A Gabriela Prioli é jornalista, todo mundo é jornalista. Você entendeu? E não é. E por isso que fala um monte de besteira. O jornalista ele tem um comportamento ético, ele nem participa muitas vezes de muita atividade social, porque ele não gosta de se contaminar, porque sabe, se ele começar a ter muita andança por aí, ele vira outra coisa, deixa de ser jornalista, porque ele é cobrado. Eu, pelo menos, sou assim. Então, para você tentar ter uma vida diferente, entendeu? Sai, bebe, tem a sua turma, o jornalista fica muito com o jornalista até por causa disso, porque é que se entendem, porque o jornalista não é um alpinista social, o social é alpinista social, o jornalista é jornalista. E isso é vocação, e isso pode ser aprimorado em faculdade. Então, mas eu sempre ouvi na minha vida, todo mundo jornalista todo mundo dá palpite no jornalista. Uma matéria, qualquer matéria pode ser escrita de 1000 vezes de forma diferente. Cada um escreve de um jeito. Não tem problema, porque não existe neutralidade. Quem falar sobre essa nossa aula, do que eu estou falando, se todos escreverem, você vai ver que cada texto não vai ser diferente do outro. Porque para um, determinada coisa que eu falei chamou mais atenção, para outro, outra coisa. Aquilo vai realçar, outro vai me descrever, outro, enfim, vai ver um outro ponto dessa aula. E assim que bom que seja. Mas isso deve ser feito por jornalista se o objetivo for comunicar à sociedade que fato ocorreu. Isso é bom para a sociedade, porque senão a gente vai ficar prisioneiro de rede social. Eu acho que eu falei muito, viu, pessoal, mas talvez eu já tenha passado o horário, mas eu passei sim. Mas o que eu queria dizer é isso, olha, primeiro, número 1, para a gente resumir aqui a nossa história, número 1. E tem uma outra questão que foi colocada, que é você fazer jornalismo dentro da ética, né? Seria a nossa ética jornalística. O Cláudio Abramo fala uma coisa, eu concordo totalmente. A ética dele fala que ele gosta de ser, ele é jornalista, mas o que ele gosta mesmo é de marcenaria, ele faz móveis, não sei o que fazia, né? Morreu. Então ele dizia, a minha ética de jornalista é a ética do marceneiro. Não existe ética do jornalista, existe ética. Quer dizer, o marceneiro não pode mentir, o jornalista não pode mentir. Entendeu? Então, você não pode ser corrupto. Um bom marceneiro também não pode. Então, a ética é você agir corretamente. Sempre. Agora, dentro da profissão, existem algumas questões específicas. Você não faz jornalismo investigativo se você não puder proteger sua fonte. Então, isso é assegurado pela nossa Constituição. Esse é o maior instrumento que nós temos. Em nenhum lugar, e eu já fui chamado a isso, umas 4 vezes já fui em inquérito, tentando forçar a falar sobre fonte. Nunca, jamais. Impossível. Isso acaba com a minha profissão. Se o dia que eu fizer isso, eu não sou mais jornalista. Jamais. Eu vou preso, mas isso eu não falo. Acabou. Isso não tem conversa. Então, as pessoas contam coisas para mim porque sabem disso. E eu não conto nem para pessoas próximas. Inclusive para proteger as pessoas, às vezes. Falo, se eu te contar, vai dar um problema para você. Entendeu? Pode dar problema. Porque certas situações são situações de violência.
entendeu? É melhor que você não saiba. Mas isso é uma coisa aplicada a nós. Então, eu diria que isso é mais intenso. Na verdade, quando alguém confidencia um segredo a você, o marceneiro também não deve contar para os outros. Mas um jornalista, isso, na minha opinião, é mais intenso. Mas a ética é a mesma. As coisas, você tem que ser uma pessoa correta, sempre. Tá? Mas existem coisas que são mais específicas, por exemplo, o guardar segredo, tá? E a fonte, não revelar a fonte de jeito nenhum. Isso é muito presente na nossa vida. Esse drama não. Eu carrego comigo e vou levar comigo para o túmulo muitos nomes que ninguém nunca vai saber, entendeu? De informação que eu obtive. Tá? E isso é próprio, isso é muito característico da nossa atuação. Outra coisa muito presente que eu acho, mas é a ética de todos, mas que o jornalista deve tomar muito cuidado também com a proximidade da fonte. Isso é um problema. Esse é um problema. Porque a fonte pode te vender também. Então, o que acontece? Se você está dando uma informação, a pessoa vai te passar informação. Toda fonte tem interesses. Você tem que saber o interesse dela. E saber a diferenciar, ele não ser usado. Isto é, claro que quando ela está te passando a informação, ela tem algum interesse. Mas não significa que eu vou escrever do jeito que ela quer. Eu quero aquela informação e vou dar um tratamento honesto para ela. E vou manter a confidencialidade. Jamais vou revelar o nome dela, se circunstância for. Não existe, não dá para relativizar isso. E aí, certas coisas, as pessoas falam, mas se você souber que um cara vai fazer um ataque terrorista, eu não quero fonte que seja terrorista, eu não me aproximo dela, não me interessa. Então, essa situação não vai ser colocada, entendeu? Porque isso não me interessa, entendeu? Isso não me interessa. Então, essa situação não vai ser colocada, não vou ter esse drama. Mas quando você faz uma matéria e a matéria e a fonte começa a ficar muito próxima de você, isso pode gerar problema. Então tem uma coisa muito, porque essa fonte ela pode ter os interesses e falar que te comprou e não é verdade. E isso passa a ser complicado. É um risco que a gente corre. Então, por isso é que quando você fazer uma matéria, você faz uma matéria que até eu só quero aquela informação, mas eu não vou fazer do jeito que você quer. E eu não preciso nem dizer isso para ele, isso é problema meu. Na hora que publicar a matéria, a minha visão está no leitor, está no público, está entendeu? No internauta. Isto é, como ele vai receber aquilo, como eu devo explicar para ele. Mas o risco de proximidade da fonte, sobretudo no jornalismo investigativo, esse risco existe um risco. Isso é ruim. Tá? Isso é ruim, então você não deve estar muito próximo de forma que o cara se considere teu amigo, porque ele não é teu amigo e nem você é amigo dele. Existe um relacionamento de lealdade, entendeu? Isso existe, mas tem que tomar cuidado com isso, e isso eu acho que um jornalista, um jornalista, na minha opinião, se ele quer ficar rico, ele deve procurar outra profissão, porque senão ele vai contaminar a profissão dele. Hoje existem distorções, tá? O jornalista deve ganhar bem, tá? E ser bem remunerado, sim. Mas se ele quer ficar rico, ele vai fazer outra coisa, entendeu? Porque senão ele tende a ir para a corrupção, entendeu? Porque o jornalismo te dá algum poder, te dá poder mesmo. Então, você influi nas coisas. E aí é melhor que você seja uma pessoa, de novo, por isso que nem todo mundo é jornalista, vocacionado, entendeu? Eu quero, para mim, eu não tenho essa visão, eu quero ficar rico. Para mim, eu não quero. Não é que eu não quero. Não é minha razão de vida. O meu tesão, a minha alegria está em fazer uma boa matéria, entendeu? Em viver aquela situação, às vezes dormir muito pouco, querer sair, como vai sair, cuidar do produto final até sair, entendeu? E depois que sair, saber que você contribuiu para alguma coisa, que mudou alguma coisa, que as pessoas estão discutindo, não é que se você mudou a sociedade, isso é bobagem,
mas as pessoas estão discutindo aquilo. E então você fez algo que impactou. E isso é que é importante. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Tem outra coisa, às vezes eu faço, agora, por causa desses documentários, tem muita gente que se aproxima, quer que vai fazer matéria, faz isso, faz aquilo. Não vou fazer. Porque também tem que ter um funil muito grande. Entendeu? É o seguinte, você vai fazer por quê? E está na pauta, está na ordem do dia. Eu vou fazer uma matéria sobre isso. Então, às vezes, as pessoas procuram. Existem casos que viram matéria, que realmente justificam, mas existem outros que. Por que eu vou fazer? Não sei, não está na ordem do dia, não é. A gente tem prioridade, você tem que ir organizando a vida, você tem organização na vida. Agora vou trabalhar no documentário do 580 dias, então meu foco tem que estar lá, não pode estar em outro lugar. Então, não é nem contra a pessoa, mas muita gente fala, mas é um caso da corrupção do pastor X, Y, Z, tem isso. Tudo bem, se for uma coisa, está na ordem do dia, dá para fazer, eu faço. Agora, muitas vezes a pessoa até quer te oferecer alguma coisa para você fazer um trabalho. Nunca me ofereceram porque eu não dou espaço, mas eu percebo que começa a ter uma proximidade muito grande e não me interessa. Entendeu? E é isso. Eu acho que é isso. Aí, e não sei se eu expliquei tudo, deixa eu ver o que mais aqui, que nós temos. Deixa eu ver aqui, ó. Joaquim, fala, quer concluir? Senão eu vou trazer uns comentários aqui do pessoal. Nas aulas serão apresentados exemplos da má prática informacional corrente do jornalismo nacional, tanto no mainstream quanto no alternativo. No mainstream, acho que eu já falei, né? Do nosso campo, você pode chamar de alternativo, o problema é o financiamento, eu acho, porque nós temos que nós temos uma luta por audiência, tem que ter, porque senão não sustenta, a conta não fecha. E isso, às vezes, rebaixa a qualidade. Então, nós temos que, o apelo que eu faço a vocês, toda vez que eu faço uma palestra, eu faço um apelo, o remédio para isso está na mão de vocês. A gente precisa de assinatura, entendeu? Quanto mais assinatura nós tivermos, e o conteúdo não é fechado, mais previsibilidade nós temos e mais trabalho de fôlego podemos fazer e depender menos da audiência. Quer dizer, tem que ter audiência. A qualidade chama a audiência, ponto. Só que o risco é muito grande, porque a gente tem que fazer muitas publicações. Falo isso com experiência já há algum tempo na imprensa, na mídia independente. Mas a solução está na mão de vocês. Eu falei sempre aqui e volto a dizer, aqui não, o que eu posso eu falo. O Haddad teve 47 milhões de votos, pessoas que lá atrás, com todo o antipetismo, rejeitavam o Haddad. Desses 47 milhões de votos, se você tiver 1 milhão engajado, se cada pessoa desse 1 milhão, que é mesmo cidadão, quer construir uma sociedade democrática para valer, é que nós não temos esse hábito, isso tem nos Estados Unidos. Se quer construir para valer uma sociedade democrática, combater a desinformação, se desses 47 milhões, a direita está contribuindo, viu? Com fake news. Mas fazer um trabalho de qualidade, 1 milhão, se cada um contribuir com R$10 por um veículo, você tem um orçamento de 10 milhões. 10 milhões. Com 10 milhões, pode ter certeza, o 247 vira um veículo tecnicamente muito superior à TV Globo. No conteúdo já é, mas tecnicamente. Então, o nosso problema hoje alternativo, que pode, às vezes, gerar, às vezes, cometer erros, é porque tem que fazer muitas publicações, por conta da audiência, precisa de audiência. Tá? Porque senão a conta não fecha. Não fecha, simplesmente não fecha, não tem. Entendeu? Então, a solução está na mão de vocês. Viu? Por isso, olha, quem puder se tornar membro, se torne membro. Viu? Eu acho que é um ato de cidadania. E você vai colaborar para que os veículos não dependam mais só dessa publicação muito grande de títulos. Você pode publicar menos títulos, mais profundos, e com mais jornalistas. Então, era isso. Bom? Maravilha.
Joaquim, muita gente ficou aqui encantada com o bastidor da Suzane Richthofen. Eu já tinha ouvido, tá, gente, de um lugar VIP, né? Que como colega do Joaquim, eu já tinha ouvido essa história, também gostei demais, mas foi ótimo ouvir de novo, porque sempre tem detalhes que a pessoa não conta da primeira vez, né? Aí conta da outra vez. Então, muito interessante. O pessoal comentou muita coisa aqui, eu separei algumas, e inclusive tem uma pergunta do Reinaldo aqui, mas eu sei que, como você se estendeu um pouco e foi ótimo, eu sei que a garganta começa a pegar aí, né? Então eu quero te deixar livre. O Marne Dulinski Júnior mandou um superchat, mandou logo no começo da aula. Monstrão, te admiro muito. O resto é chover no molhado. Marne Dulinski Júnior, Porto Alegre. O Eurico de Arruda Neto mandou 2 superchats. Parabéns, Joaquim. Temos orgulho de você. Ainda bem que há jornalistas investigativos como você e um canal como 247 para você mostrar tudo isso. O Eurico me disse, os jornalistas da Realidade, da revista, né, faziam investigação. Ele lembra aqui. Ana Márcia Micho diz, o diploma não confere talento ao jornalista, mas prepara o profissional tecnicamente para o desempenho consciente da profissão. Exatamente, mas além disso, né, Joaquim, não dá nem para a gente dividir o grupo dos que falam besteira ou que falam irresponsabilidades entre os que têm e não têm currículo, né? Quantos jornalistas que viraram bolsonaristas, né? E que que tem diploma. Eu falei currículo, né? Que tem diploma e que, enfim, foram para a faculdade. Então, assim, é claro que a irresponsabilidade pode atingir qualquer profissional com diploma ou sem diploma. Mas, sim, entendo o seu ponto e concordo, né? Que o jornalismo ele demanda muitas técnicas, né? E, inclusive, textos, né? Uma formação, uma base teórica para te orientar ali no caminho da profissão. Tamara Soares, boa noite, Joaquim, Gisele, Comunidade 247, te admiro demais e parabenizo pelo teu esforço e dedicação a uma informação de verdade. A Dulce Rodrigues diz, grande referência histórica do jornalismo. Noris Regina Borges, também de Porto Alegre, ela diz, boa noite, Joaquim de Carvalho e Gisele, é sempre muito importante sabermos como funciona a imprensa brasileira com suas mentiras e distorções das notícias. Parabéns. E o Reinaldo, eu falei para o Reinaldo, que é o diretor da Rede Conecta, ele que bolou esse curso todo, que foi lá chamar o Joaquim para fazer uma aula, eu falei para o Reinaldo bolar uma pergunta, para não ficar aqui uma pergunta de uma jornalista para outro jornalista, né? Eu até teria perguntas para te fazer, mas eu queria uma pergunta de alguém de fora, né? E principalmente de alguém que não trabalha com você. E ele escreveu uma muito interessante. E você, só para contextualizar, ao longo da sua fala, deu vários exemplos de desinformação institucional, um termo usado para caracterizar a desinformação que vem do Ministério Público, né, vem da Polícia Federal, de qualquer órgão, vem da Prefeitura. Você citou isso, você citou órgãos do governo federal, a SECOM, que botou uns blogueiros lá. Como é que você vai confiar naquela instituição hoje? Você não tem como, eles vão divulgar qualquer número, você vai falar, não sei se eu acredito. Na verdade, sei, né? Sei que eu não acredito. Então, essa é a chamada desinformação institucional. Você deu muitos exemplos disso, e a Lava Jato acho que da nossa história recente, o maior exemplo disso e que durou mais tempo, né? Então, vou ler aqui o que o Reinaldo escreveu. Uma categoria de desinformação que tem alto poder de impacto na sociedade é a malinformation. É a informação baseada na realidade, mas que é usada para causar danos a pessoas ou instituições. Um bom exemplo disso é a cobertura da mídia mainstream sobre a anulação dos processos contra o Lula. Utilizam de diversionismo retórico para prejudicar, mesmo após a anulação dos processos, a imagem do ex-presidente. E aqui, né, só lembrando todo mundo, apesar de não precisar lembrar, o que a imprensa tem feito é dizer que o Lula não foi declarado inocente, né? O Lula não é inocente, é isso que a imprensa diz. A imprensa conservadora, né, neoliberal. A pergunta do Reinaldo é: como esse tipo de postura é construída dentro das grandes redações? Existe algum tipo de debate interno sobre essa prática? E, aliás, até acrescentando aqui sobre a questão do debate, as reuniões de pauta, elas são mais
a produtividade do dia ali, né? Não tem muita troca de ideias, né, Joaquim? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a troca de ideias, ela combate a desinformação, né? Colocar vários jornalistas na mesma sala para conversar é um caminho para combater a desinformação, porque você coloca várias mentes, e não só jornalista, mas pesquisadores, né? Por que um pesquisador revisa o trabalho do outro? Porque são mais mentes discutindo, pensando, etc. Então, eu não sei a sua opinião, mas eu acho que tem pouco isso no jornalismo, né? Geralmente você recebe uma orientação, você vai atrás dela e há até uma disputa, né, na equipe, principalmente nesse campo do jornalismo investigativo, você quer um furo. Então fica ali, o debate fica num campo limitado. Mas fala um pouco sobre isso e se essas orientações, né, como é que era quando você era, por exemplo, quando você estava na Veja, quando você estava na Globo, como é que era esse tipo de orientação? Se você tivesse lá na Lava Jato, como você imaginou que seria, né? Você deve ter pensado isso em algum momento. Sim. Ficou muito difícil a redação. Eu criaria muito. Eu era um repórter, um jornalista, e fui editor também, né? Eu criava caso, tá? Mas houve um tempo nas redações em que isso era valorizado. Então, o que você tem é o seguinte: no caso da Lava Jato especificamente, o espaço de liberdade ali ficou muito pequeno. Eu tenho certeza, para todo jornalista. Por que acontece? O que acontece numa reunião de pauta? Você tem essa reunião de pauta, mas muitas vezes ela é pro forma. Ou ela é só para matéria, só para assunto que não seja relevante. Quando o assunto não é relevante, o patrão não está nem sabendo. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Estadão, na área de educação, era uma maravilha. Eu fazia muitas matérias, eu entrevistei o Paulo Freire lá, eu me aproximei do Paulo Freire ali e tal. Então, e consegui fazer grandes coisas ali. Mas era uma área que o dono não estava olhando. Ele está olhando para a política, está olhando para a economia, então os negócios dele, entendeu? Então, existia dentro das redações, no caso, por exemplo, da Lava Jato, especificamente da Lava Jato, fazer uma matéria dentro dos jornais falando, naquela ocasião, que o HC, que foi negado ao Lula, foi uma manobra golpista, que teve o Exército, teve influência da Globo, é impossível dentro de um grande jornal. Por quê? Porque eles estavam participando disso. Então, as coisas são muito sutis. Então, você pega numa redação, então você sabe quais jornalistas vão fazer aquele trabalho, se for o trabalho sujo. Ou se for o trabalho que o jornalista ele é um especialista ele passa a ser, em alguns casos, ele é um especialista em meia-verdade. Isto é, aquela matéria que ele fez, ela é uma meia-verdade. Então, você não pode dizer que é mentira. E essa é a desinformação. No fundo, é uma mentira, porque uma meia-verdade pode ser uma mentira, entendeu? Mas é uma ele vai até onde sabe que aquilo não pode ser desmentido brutalmente, entendeu? Não é vulgar, ele sabe fazer isso. Então, você pega o seguinte, por exemplo, a meia-verdade. Você quer mostrar o seguinte, bom, a meia-verdade, vamos dar um exemplo. Quando houve a votação do HC do Lula, eu estava lá, eu cobri, eu estava lá no Supremo naquele dia. Mas aí, no dia anterior, eu tinha feito a caravana também, e os jornais, os grandes jornais, a velha imprensa, a mídia corporativa, eles tinham que fazer a cobertura que o dono queria que fizesse, porque o Joaquim Falcão, que é a pena, que foi secretário do Fundação Roberto Marinho, e é a pena da família Marinho, ele estava escrevendo artigos sem parar, dizendo qual era a linha. Isso, o repórter que está cobrindo sabe. E ele sabe que se ele não fizer dentro daquela linha, ele vai ter problemas. Então, se ele não for um criador de casos, como eu sou um criador de casos, entendeu? Que é outra coisa que é próprio de um jornalista. Eu crio casos sem inviabilidade, eu nunca tenho nada pessoal contra ninguém. Nunca. Ninguém. Mesmo ninguém. Mas no sentido de tensionar.
entendeu? Mas na hora do vamos ver, terminou, é que nem jogo de futebol. Você está no meio do jogo, você discute com o cara. Mas, cara, nós dois vamos marcar o gol. Nós estamos lá, estamos juntos e defendo a pessoa, entendeu? A gente pode se desentender por questões de linhas editoriais, mas o produto eu acabo defendendo. Quando eu estou dentro de uma redação, eu defendo a redação inteira, entendeu? Mesmo às vezes achando que a redação errou, entendeu? Mas isso é uma questão, porque essa é a minha tribo, essa é o meu grupo. Não, claro que se o cara fizer bandidagem, não, eu caio fora. Antes disso, eu já caí fora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os donos influem. Então, lá no HC, o Joaquim Falcão já tinha dado toda a letra. Então, o William Bonner sabe, o comentarista sabe, todos eles sabem. O Merval, quando fala, todo mundo sabe. O Merval falou, então ninguém vai discordar do Merval. Então, sabe que aquela é a linha, porque o Merval fala com o dono, entendeu? E aí o cara não quer contestar o dono, porque sabe que pode perder o emprego. Então, ele não vai contestar o dono. E o que acontece? De uns tempos para cá, isto ficou muito forte, porque os donos sempre tiveram influência. Só que já houve um tempo, na Veja, de diretor de redação expulsar gente da direção da empresa, para não participar de reunião. Falou, olha, aqui você só leu ou querer ver a matéria antes, algo assim. Você só vê a matéria depois de publicada. O dono, para garantir a liberdade da redação. Então, sempre houve, vamos dizer, antigamente a tensão era maior. E eu achava que isso era positivo. E aí o que aconteceu? Estes que eram criadores de caso foram caindo. Entendeu? E aí os que foram ascendendo foram os carreiristas. Por isso que houve a desvalorização da reportagem. Subiram os medíocres. Os que estão hoje em postos de chefia, eu conheço quase todos da velha imprensa. Até que você cria um lugar, né, Joaquim, em que todo mundo pensa igual. Não, e eu não respeito profissionalmente. Entendeu? Porque eu quero dizer para porque eu sei o que fizeram. Muitos fizeram sacanagens e chegaram naquele ponto. Então, hoje, esses caras, por exemplo, o Jânio de Freitas, eu estava lendo hoje, da Folha, ele foi um grande criador de casos. Tanto que depois não deram mais cargo de chefia para ele, mas dão coluna para ele. Tá? Então, ele perdeu o cargo de chefia. Ele foi do Jornal do Brasil. Ele e o Cláudio Abrão fizeram um jornal quando o jornal era bom. Tá? E ele era um cara que... E o Jânio de Freitas, ele é um cara que também não tem pretensão nenhuma de ser rico. Viu? Ele mora até, acho que, em favela. Tá? E aí eu falo para você o seguinte, sempre foi assim. Então eu digo para você o seguinte, antigamente, esses caras eram tolerados porque o dono precisava de pessoas assim. Porque isso dá ao jornal, ele passa a ter mais respeito. Agora, hoje, se você for ver bem, estão sendo criados veículos com interesse de ganhar dinheiro exclusivamente, viu? Então, são ligados a bancos, a própria Veja, a Exame. Claro que você está tendo uma perda do jornalismo gigantesca, mas, enfim, a desinformação vem daí. Os donos, eles dão a linha e aí os jornalistas tratam de ajeitar. As pessoas hoje, a redação, antigamente, o diretor de redação tinha coragem de dizer, falar, não, o senhor está errado, não é esse caminho. Não é nada disso, não, o Lula é inocente. Não, o HC tem que ser concedido porque é constitucional, entendeu? Porque no Brasil só pode haver prisão depois de estar na Constituição, depois de transitado em julgado. O jornalista ele argumentava fortemente assim. E o dono aceitava, era difícil o cara romper. Porque ele precisava daquele cara forte. O Miro Carta fez muita coisa dentro da Veja até sair. Tá? Muita coisa até sair.
porque ele enfrentava. Entendeu? Ele, por exemplo, a Veja não queria determinado estilo de colunista naquela época da ditadura, ele botou o Plínio Marcos para escrever. Entendeu? E não consultou ninguém, ele era o diretor de redação, e deu crise lá dentro. Por causa disso, eu não estava nessa época, mas eu conheço, está no livro da biografia do Tivita e o que o Maranhão escreveu, e também o Mino Carta já escreveu sobre isso, Castelo de Âmbar. Então, um outro livro dele. Tem a tensão era muito grande. Então, hoje não é assim. Eles foram colocando pessoas que só dizem amém. E o jornal, por isso é que virou o pensamento único, você falou, não tem divergência. Isso empobreceu o veículo. No caso, por exemplo, do golpe que eu estou falando, se você tivesse bons jornalistas dirigindo os veículos, esse da velha imprensa, talvez o golpe não ocorresse. No caso do Lula, por exemplo, talvez o Bolsonaro não fosse eleito. Porque se tivesse um diretor de redação, o William Bonner, ele é um ótimo leitor, apresentador, tem uma boa presença de vídeo, fala muito bem, etc. Mas não é um grande jornalista, não é mesmo. Mas ele é o editor-chefe do Jornal Nacional. Agora, se fosse um outro, com personalidade, coragem, porque o cara pode perder o emprego, mas ele tem que ter coragem. Não é tão simples. E ele saber falar, tem que ter habilidade para falar também. Mas dizer o seguinte, olha, vou falar francamente, é que eles não sabem fazer isso. O Lula não pode ser preso. Falar para o dono do jornal. Mas isso não ocorre. Tá? Quando havia diretores com mais personalidade, coragem, sim, isso ocorria. E eu acho que ganhava o Brasil. Tivemos uma imprensa melhor. Ganhava o Brasil. Agora, quando você tem hoje são carreiristas, entendeu? Eles chegaram lá, então a história é a seguinte, o cara chega, eu já contei também essa história, pelo menos diziam isso no Estadão, eu não vivi, eu trabalhei lá, mas o que diziam, por exemplo, o Clóvis Rossi ele era muito respeitado na redação pelos velhos. Ele já não estava lá quando eu entrei. Eu trabalhei na época do Augusto Nunes, que foi um bom diretor de redação, viu? Só fazendo esse parênteses, como diretor de redação, exclusivamente. Tá? Eu já escrevi até sobre isso, como a imprensa caiu, a trajetória do Augusto mostra a queda da imprensa. Ele em si encarna tudo isso, essa decadência da imprensa. Mas, enfim, quando eu cheguei lá, as pessoas tinham o Klaus Rossi numa alta conta pelo seguinte, ele era o chefe do Estadão, e uma vez chegaram lá e falaram, olha, precisamos fazer um corte na redação. Ele falou, não dá para fazer jornal cortando essas pessoas. E por que vai cortar? Não, precisa ter, não sei o quê, fazer. Ele pegou e falou, tá bom, então, eu vou fazer. Ele pegou e deu 20 nomes para demitir. O primeiro nome era o dele. E ele assim saiu. O primeiro nome era o do Augusto. Do Augusto. Eu estou no ar ainda, não? Estou tentando ver vocês aqui. Eu acho que eu estou no ar. Se alguém de vocês puderem falar, porque eu vi que a Gisele saiu. A Gisele voltou, então eu estou no ar, sim. Aqui. Ô, Gisele. Gisele, está me ouvindo, Gisele? Estou no ar. Gisele aqui está no ar. Então, ele foi o primeiro, foi lá e apresentou, falou, vou demitir, está aqui, estou demitido, o meu nome é dele. Depois ele foi para a Folha. E aí continuou a carreira dele de sucesso lá, de êxito. Você pode gostar ou não gostar do Klaus Rossi, mas de grande coragem. Né? E teve outros que faziam a mesma coisa nessa época. Mas hoje, se você pegar os diretores de redação, eles vão dizer o seguinte, eu preciso demitir 20. Por que eu não demite 30, chefinho? Vai ser melhor para você. E os caras vão lá e fazem o jogo, entendeu? É para isso que eles fazem. Eles foram lá ganhando boa grana, ganham mais do que ganhavam esses do passado, e eles vão lá e fazem um jogo dos patrões o tempo inteiro, e por isso que a imprensa caiu bastante. Será que a Gisele está me ouvindo, Gisele? Fazer mais perguntas. Se tiver, mas, enfim, Reinaldo, eu não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas é isso. Eu acho que o que você tem é que veja bem, quando você tem a imprensa, o Ministério Público, por exemplo,
para você contestar o Ministério Público, você tem que ter qualidade, você tem que ter vamos dizer assim, você tem que ser um bom jornalista e tem que ter muito fundamento, porque a tendência do dono do jornal, e ele quer que seja assim, é que não, a polícia está certa, a Globo acha isso. Raramente, só se tiver vídeo de flagrante, aí ela faz matérias fortes. Mas a polícia está certa, o Ministério Público está certo, o juiz está certo, a justiça está certo, entendeu? Essas instituições, todas elas estão certas. Então, a redação, que deve, na minha opinião, tem o dever de contestar, mostrar as falhas das instituições para melhorar a sociedade. Para fazer isso, vai ter dificuldade, porque vai ter que ter muito fundamento para mostrar para os patrões, tá? Ou para a sua chefia, para a redação, para que essa matéria seja publicada. Mas muito, como eu disse, muito dessas reuniões, então, acabam sendo pro forma, porque a linha já está dada, entendeu? Já se sabe o que o dono do jornal quer, e esse é um problema. Esse talvez seja o maior problema hoje. Também rede social, porque às vezes o cara que não está na rua, ele não está sabendo qual é o caso, e se o repórter não tiver personalidade, ele vai obrigar o repórter a fazer aquilo que está preponderando na rede social. E aí, isso é desinformação, isso é um problema também. A Gisele já está aqui, Gisele? Não. Gisele acho que está tendo problema da conexão dela, travou. Oi, Gisele. Tá super ruim aqui. Bom, quando Gisele não vem, deixa eu ler aqui que eu falo para você que eu gosto muito da minha vida, o que me dá muita satisfação é o respeito, é a amizade de vocês, respeito, essa relação que a gente vai construindo, a confiança, tá? Então, eu recebi aqui, o meu travou também, não? A Gisele travou. Então, eu recebi aqui uma mensagem do João Pedro, que é o nosso desenhista, né? Autista. Então, ele diz aqui, olha, ele está acompanhando a gente, não sei se está acompanhando agora, mas pelo menos estava acompanhando e mandou uma mensagem. Eu vou ler essa mensagem, mas mostra que isso que me dá grande satisfação. Essa amizade que a gente vai construindo, essa relação que a gente vai construindo e saber que todo dia eu estou colhendo informação, estou indo atrás de informação que é para vocês, é para o nosso país. Eu sempre falei que a ética da minha mãe, né, que já faleceu, eu penso assim, falou, ó, isto eu contaria para minha mãe e contaria como? Isto é, eu deixaria de contar isso para minha mãe quando eu chegasse em casa. Olha, que eu vi lá fora que nós temos um presidente hoje que está cometendo genocídio. Então, eu contaria? Então, eu tenho que contar para todo mundo. Como? Mas aí ele diz aqui, ó, boa noite, meu amigo Joaquim, eu amo muito você, muito obrigado, viu? Tenho orgulho de ser seu amigo, eu também tenho orgulho de ser seu amigo, e quero te dizer que eu amo muito seu trabalho, seus documentários nesse tempo de pandemia, eu aprendi muito sobre política, tomei algumas lições, e ontem eu conversei com ele, e realmente está muito maduro, está aprendendo, tem uma visão da política, eu diria para você, está bem acima da média, viu? Parabéns, viu, João Pedro? Em seus documentários, tomei algumas lições e me arrependi de ter acreditado na Lava Jato e de ter falado com alguns bolsonaristas e lavajatistas imbecis. Hoje estou muito mais esperto e inteligente do que nunca e estou pensando em me filiar ao PT, Partido dos Trabalhadores, porque eu quero muito lutar pela cultura brasileira e pelos direitos dos autistas, junto com alguns amigos meus do PT, e também quero ajudar na luta para esse genocida do Bolsonaro. Se essa for a tua vocação, faça isso. Se você acha que é a tua vocação. Eu, como jornalista, eu sou fundador do PT, é bom que vocês saibam disso. Quando eu tinha 18 anos, 16 anos. Quando 16, 18 eu não confirmei que eu já era jornalista. E eu acho que não tem nada a ver ser jornalista e filiado a um partido. Poderia até ser, viu? Um dos maiores jornalistas do século passado foi John Reed. Ele era filiado ao Partido Comunista e escreveu o livro 10 Dias que Abalaram o Mundo. Mas, no meu caso, eu prefiro que não. Mas, se essa for a tua vocação e você puder ajudar na causa dos autistas sendo filiado ao PT, eu diria para você que eu tenho muito orgulho de ter fundado o PT. Isso é um marco na história do Brasil. Tá?
Eu acho que é uma instituição, o PT é uma instituição, e é um marco. Se você olhar a história do Brasil, quando surge o PT, ali tem um marco. Tá? Ali tem um marco, porque o governo de inclusão social, Getúlio Vargas tinha feito isso. Getúlio Vargas, personalidade complexa, como disse ontem Fernando Fernandes, político complexo, mas não tem dúvida de que foi um governo de inclusão social. Não tem dúvida disso. E o Lula também. Mas a diferença é que o Getúlio não tinha um partido, ele criou os partidos. Veio de cima para baixo. Agora, o Lula tem todo um movimento que levou à construção do PT e o Lula é a principal liderança. Sempre foi essa cara desse movimento que lutou contra a ditadura, das comunidades eclesiais de base, daqueles que abandonaram a luta armada, voltaram do exílio, renunciaram à luta armada. Também você tem dos sindicatos, e aí você tem todo esse caldeirão, esse movimento. É um movimento que gerou uma legenda, que gerou um partido. Numa mesma época, depois vai gerar a CUT, vai gerar o MST, e que vai gerar depois resultar na própria Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Então, se você quer se filiar a esse partido, você deve saber como fazer isso. Mas eu não me meto em política partidária, não devo, porque eu posso criticar e devo criticar em algum momento. Esse é o meu papel. Tá certo? E já critiquei muito no passado. Entendeu? Também agora nós estamos num momento de guerra, não é um momento de crítica. É um momento em que nós sabemos quem é o adversário. É um momento em que nós estamos sob ataque. Hoje nós estamos sob ataque, então nós sabemos quais são as forças progressistas que têm que estar unidas. E não tem discussão quanto a isso. Não tem um senãozinho. Mas podia ser outro. Mas podia... Não. O Lula é o candidato, quem ele escolheu para vice. Não tem conversa. Porque nós temos que defender o nosso país, entendeu? Isso aqui está sob risco enorme, gigantesco. Éramos a sexta economia, hoje estamos a 15ª estamos só na 15ª economia. Um horror. Isso tudo porque nós estamos em guerra, tá bom? Mas é isso. Pessoal, eu vou encerrar. Eu acho que Zé não está conseguindo voltar. Eu encerro, sim, claro. Olha, está dizendo o seguinte, olha, ela caiu tudo ali, deve ser também a questão da energia, ela não está conseguindo voltar no 4G, e está pedindo desculpas a todos vocês, e gostou. Eu agradeço muito, José, eu gostei muito também de estar aqui, agradeço pelo convite que você e o Reinaldo fizeram, por essa iniciativa de vocês, que eu acho fantástica, que essa iniciativa, ela efetivamente representa uma iniciativa, né? A iniciativa representa um importante passo para o combate à desinformação. Tá? A velha imprensa, coloquem isso, eles são especialistas em meia-verdade, sabem construir isso. Isto é, vamos construir de um jeito, a gente não vai contar tudo, mas vamos contar tudo até o ponto em que isso interesse a linha editorial, aos interesses, até que isso atenda aos interesses dos patrões também. Eu estou sem voz, eu estou falando para vocês, recuperando da Covid, tá? E não é assintomática, não é simples também, não estou morto, mas eu estou repousando, tá? Estou fazendo repouso, trabalhando muito menos do que trabalhava, e eu voltei de férias, mas eu voltei doente, tá? Mas, então, eu fiquei muito mais do que devia ficar, tá? Mas eu fiquei por causa disso. Estou aqui na companhia do Draco, olha aqui o Draco está aqui passeando, vem para cá, aqui, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, boa noite e até mais, tá bem? Eu vou encerrar com a musiquinha das nossas lives, que eu sei que a gente encerra, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui, se tem a mesma... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui. Vou ver a nossa musiquinha. Não achei a musiquinha, porque eu acho que a sala é outra. Tá? Não sei se aqui tem
Não sei encerrar, não. Mas obrigado, eu vou encerrar assim, vai ficar meio abrupto mesmo, mas peço a compreensão de vocês, tá bom? Um abraço para todos vocês, até mais.